Olá, sejam todos muito bem-vindos ao RodaCast, o podcast da AXA. Eu sou Emir Zanato, CEO da Tex, e tenho o prazer de estar aqui conduzindo esse bate-papo. A gente vai falar sobre o mercado de seguros, sobre a ótica de inovação, cultura, sociedade e empreendedorismo. Eu tenho o prazer hoje de estar conversando com Alex Kirner. Acertei? Perfeito. Treinou direitinho. Eu treinei muito. Muito bom. Alex, ele manja muito de produto, ele está hoje em dia na Estônia, mas ele tem passagem por várias seguradoras, inclusive fundou um InsurTech, ele vai contar um pouco aqui pra gente, e a atuação dele na Estônia tem uma característica muito interessante, que é como levar o seguro para o universo de uma fintech. Então, é um desafio novo, a gente já fala bastante de Embedded Insurance há algum tempo, mas como isso na prática tem acontecido. Mas, em primeiro lugar, Alex, obrigado pelo papo, obrigado pela oportunidade de bater esse papo aqui comigo. Imagina, obrigado pelo convite, obrigado. É um prazer estar aqui nesse espaço maravilhoso que vocês criaram para poder receber convidados. Exatamente. Vai ser super bacana falar sobre seguros e, com certeza, eu espero que tenha seguro aqui na Roda Gigante, né? Porque é da AXA, que é super importante. Com certeza vai ser um papo super interessante. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a você, Alex. Vamos lá. Embedded Insurance falam bastante, há bastante tempo, mas efetivamente o que a gente já viu de Embedded Insurance é garantia estendida. Compro lá no marketplace e pergunto se eu quero estender minha garantia por 2, 3 anos daquele determinado produto. O que você tem visto de diferença? O que tem surgido de Embedded Insurance efetivamente? E como você acha que isso pode mudar a penetração do seguro em outros mercados, né? Usar os outros mercados como canal de distribuição? Acho que é bom fazer um pouco de contexto, né? Tá. Os seguros que a gente chama de seguros embedados, né? O Embedded Insurance é uma palavra da moda dos últimos 4 anos, basicamente. Tem estudos de consultorias que falam sobre Embedded Insurance e o potencial do crescimento do Embedded Insurance. Mas os canais de distribuição, basicamente, de afinidades em seguros, eles são sempre muito tradicionais. A gente tem mercados, basicamente, de bancos, nós temos mercados de varejo, nós temos mercados de montadoras, que são sempre mercados de distribuição além do corretor, que também é considerado um canal de distribuição. Sim. E o formato desses canais, tradicionalmente, eram feitos por pessoas, ou seja, é o gerente da loja, da agência vendendo, é o cara da montadora, da concessionária vendendo, ou é aquela área de serviços financeiros do varejo vendendo o cartão que vende seguros. Então, sempre foi um modelo muito tradicional. E acho que com o tema da pandemia, né, e a gente sabe o impacto que a pandemia teve nas nossas vidas em todos os aspectos, ele acelera também todas as linhas de negócio no âmbito digital. E esse âmbito digital, ou seja, o seguro sempre andou... Eu tinha um chefe que falava isso no mercado de seguros, que o mercado de seguros sempre andou 7 anos atrás do mercado financeiro. E nunca se preocupou muito com isso do ponto de vista de tecnologia, porque o seguro não é uma coisa comprada, é ofertado. Ninguém acorda de manhã querendo, hoje eu vou comprar um seguro, né? A gente sempre diz que quem está no mercado de seguro há muitos anos, a gente sempre fala isso de maneira muito recorrente. Sim. E é verdade. Mas com o tema da aceleração digital para todas as linhas de negócio, o que a gente viu foi a gente, no mercado de seguros, ser exigido a ter o mesmo nível de experiência de outros mercados mais digitais. Então, a maneira como você compra uma coisa no e-commerce, a maneira como você compra no aplicativo, por que eu não poderia comprar seguros? Então, esse acho que é um primeiro contexto importante quando a gente olha sobre o tema dos seguros embedados. Tá. Tem outro assunto que, até então, tecnologia. Todas as seguradoras do mercado, elas vendem sistemas de fusões e aquisições e sistemas legados. É muito complexo e muito caro para uma seguradora fazer atualizações no âmbito digital. E o tema da digitalização acelerou todas as seguradoras a se modernizarem no final do dia. Ou seja, eu preciso ser mais digital porque o meu consumidor que está comprando um produto, ele quer de seguros a mesma coisa. Então, as seguradoras passaram por todo esse processo de transformação, acelerando o tema digital, mais rápido do que... Eu acho que encurtou os 7 anos que eu comentei, acho que é muito mais próximo. Não diria que é o mesmo período, mas vou dizer que está muito mais próximo do que antes. Então, a partir do momento que eu tenho uma questão cultural e eu tenho uma questão tecnológica e eles meio que se associam, criam o potencial de a gente ter novos modelos de distribuição de seguros. Aí entra os seguros embedados. Porque no passado, se você pensa na distribuição de seguros, ele tem 3 fatores para você vender um seguro. Tá. Primeiro, você tem que ter canal de distribuição. Se você não tiver canal de distribuição, você não vende. Então, se você não tiver um corretor, se você não tiver um banco, se você não tiver um varejo, não vende. 2, cobrança. Parece ser muito curioso, né? Mas antigamente nossos modelos de cobrança em seguros eram muito ruins. E, obviamente, com a agenda do Banco Central em modernizar os sistemas de pagamento, as instituições de pagamento,
a própria Stone e outros players de mercado, Perfeito. acelerou a forma de você poder pagar em qualquer... Ter um wallet para poder pagar isso. Não era pensar, a gente imaginava isso há anos atrás. Em breve tem o Pix recorrente. Pix recorrente. Então, essa agenda vem fortalecendo muito. E tem um terceiro ponto, que é a cultura de seguros. Ou seja, como o seguro não é comprado, ele é vendido, então você tem uma questão de oferta. Então, juntando essa parte de tecnologia, essa parte de momento de sociedade e essa parte de distribuição, surge uma nova maneira de você vender seguros pelo meio digital. E para fazer isso, nada melhor do que fazer seguros embedados. Sim. Você ainda tem a oferta nos aplicativos, e aí N aplicativos de fintechs, etc., de o cliente pode ir lá abrir o aplicativo e fazer a contratação do seu seguro por si só. Putz, ou receber um push notification no aplicativo falando do seu seguro residencial, dados... A gente está num período de chuvas, então lembrar ele da preocupação de você ter um seguro residencial, porque se der um raio, vai queimar as coisas na sua casa. E aí você consegue construir uma oferta inserida no ambiente, no contexto, né? No contexto do que está acontecendo. Trazendo mais a realidade da dor que ele nem imaginava que ele precisa ter um seguro. Eu falo, seguro tem para tudo. Ah, mas tem seguro para celular? Tem. Tem seguro para carro? Tem. Seguro para residência? Seguro agro? Seguro é muito amplo. Seguro até para nossa roda gigante aqui também tem. Sim. Então, assim, tem N variáveis que o seguro é uma oportunidade de negócio. Então, seguros embedados tem a questão de o cara contratar sozinho, mas o seguro, no modelo de distribuição tradicional, ele nunca é core do business. A gente nunca vai achar. Core de seguros é apenas para seguradora. Estou escrevendo até um artigo sobre pluralidade, sobre a principalidade de seguros. Tá. O que é a principalidade sobre a ótica do seguro? Principalidade é para a seguradora, porque é o business dela. Mas para um canal de distribuição, ele nunca vai ser o produto principal. Natural, né? Ele vai vender cartão de crédito, ele vai vender conta, vai vender adquirente, vai vender outras coisas. Seguro não faz parte da principalidade, mas ele faz parte da estratégia do negócio. E isso é importante. Então, o seguro ele vem nos embedados, nos produtos de cartão de crédito, no crédito com prestamista, no Pix ou qualquer outro dentro de um âmbito financeiro, com uma maneira de proteger mais e de tornar o cliente muito mais fiel àquele canal de distribuição. Então, isso criou uma nova facilidade de distribuição. Então, a tecnologia ajudou nisso, a forma de conectar os produtos ajudou nisso e a forma de cobrar também ajudou nisso. Sim. Então, você vê que tem N variáveis que tornam o tema do embedado o potencial que as consultorias dizem que pode ter nos próximos anos, porque todos os produtos você vai comprar de uma certa maneira digital. Se você pode comprar digital, você pode comprar seguro junto. Sim. Se você tem uma base de clientes, eles já consomem com você, enfim, você já tem uma jornada construída, mas é muito interessante o que você falou, Alex. Isso força a indústria de seguros a melhorar suas jornadas, porque por maior que seja a possibilidade de receita, não é o meu produto principal, então eu não vou estragar a jornada do meu usuário para tentar ofertar alguma coisa. A não ser que seja ainda melhor, que agregue valor à minha jornada, né? A partir do momento que você entende o perfil do cliente. E o digital, ele traz outro feature para as seguradoras que é super relevante, que é customização para o perfil. E no digital permite isso, no embedado permite isso. Sim. As suas necessidades como cliente são totalmente diferentes da minha. Então, quais são os produtos que fazem sentido para o seu momento de vida, né? Eu falo que o seguro não é todo mundo que vai ter todos os seguros. Porque o seguro, no final do dia, ele funciona para o seu momento de vida. Uma coisa é quando você tem 20 anos, é solteiro e mora de aluguel. Outra coisa é quando você casa e não tem filhos. Outra coisa é quando você casa, tem filhos. Outra coisa é quando seus filhos já são grandes, saindo da faculdade, e você está perto de uma aposentadoria. Cada momento da sua vida são contextos de seguros diferentes. Então, são necessidades diferentes do dia a dia. E o digital, nos embedados, permite a gente criar essas questões de customizações que no passado não eram possíveis. E tendo essa vivência que você já teve em seguradora, como que você enxerga hoje esse caminho com os dados, com essas jornadas, que pode ser ao contrário? Não pegar o produto da seguradora que está lá na prateleira e tentar encaixar ele na jornada da Stone ou de qualquer operação. E sim, ao contrário, olha, analisei aqui minha carteira, meus clientes, usuários, minha base, e eu tenho demanda para esse tipo de seguro, com esse tipo de risco. Já acontece isso? Acontece, mas eu acho que ainda tem uma margem muito grande para poder crescer nesse tipo de desenvolvimento de novos produtos. Tá. A seguradora ainda, às vezes, tem um pouco do perfil de entender do que vem de fora é melhor, ou, às vezes, o que ela tem dentro de casa é melhor. Eu acho que cada vez mais existe e vai ter que existir esse trabalho de união entre o que a seguradora, o core da seguradora é subscrever risco. Ninguém faz isso melhor que uma seguradora. Eu não vou dizer para a seguradora se aquele risco A ou B é melhor, mas eu posso dizer para ela porque o meu cliente tem a dor A ou B.
E a seguradora tem o papel de dizer assim, bom, para esta dor, este produto com A ou B, ou essa cobertura A ou C vai funcionar. Então, assim, existe uma complementariedade de negócio, onde eu trago a dor e ele traz a solução. Então, e não é só ele me trazer a solução de uma dor que não existe, às vezes. Isso não vai funcionar, a gente não vai conseguir vender, e não vai ter uma parceria rentável no final do dia. Sim. Mas eu acho que parte dessa questão dessa construção de negócio. E, obviamente, acho que você conhece bem também, o tema de dados, os canais de distribuição estão se organizando melhor no tema de dados. Então, a gente está organizando melhor os dados, tem uma questão de inteligência artificial vindo aí para poder ajudar essa orquestração, porque se não adianta ter um algoritmo se você não tem os dados orquestrados. Uma coisa não funciona sem a outra. Então, acho que os canais, do ponto de vista de financeiros, também estão se organizando para isso, e isso vão ser bons inputs para as seguradoras. Também vai exigir das seguradoras saberem trabalhar melhor com esses dados. Porque o dado histórico na seguradora para subscrição são dados históricos, não são dados de comportamento. Perfeito. Então, tem que trazer outros elementos para compor informações para o atuário. Minha briga é sempre com os atuários, gente, mas eu me dou bem com os atuários, mas eu brigo com eles, porque o atuário usa sempre as mesmas condições, né? E é normal, porque ele sempre olha o passado histórico para prever o futuro em precificação de risco. Mas tem que trazer outros elementos comportamentais nessas variáveis, porque isso muda e cada perfil é diferente. Isso torna mais granular essa decisão, né? Então, as tabelas e dados históricos, elas são muito médias e volumes muito grandes, né? E com esse tipo de dado, ainda mais aplicativo, app, que hoje em dia tem um nível de interação com o usuário que dá para você entender. Eu li numa empresa chinesa que ela usa como um dos componentes de score de crédito a saúde, o uso da bateria do celular. Ah, que interessante. Porque aí você em casa para e presta atenção se faz sentido ou não. Se você é daquelas pessoas que a bateria do celular está sempre acabando, que nunca dá uma carga completa, que não tem esse cuidado, esse zelo, ou mesmo organização para isso, muito provavelmente sua organização financeira pode ser parecida com isso. Então, mas isso é fruto de machine learning, isso não é fruto de alguém ter uma ideia e falar, vamos ver se isso para em pé. Não, os dados te contam essa história. Olha, existe uma intersecção entre esses universos, né? Alex, eu tenho um dado aqui que o pessoal lá, o time da AXA dividiu comigo. O mercado de seguros corresponde hoje a 360 bilhões de reais em prêmio no Brasil. Só o modelo de B2B2C, que é esse desenho do seguros embedado, corresponde a 15% e é um canal que tem grande expansão. O que você vê como os próximos passos para ele, né? Quais são esses novos produtos ou formas de se abordar esse produto dentro de jornadas de uma fintech, por exemplo? Eu acho que no final do dia a gente está num período de construção, porque quer queira, quer não, os embedados eles se conectam com canais de distribuição. Então, no B2B2C, para quem não conhece, obviamente, o modelo eu, via seguradora, conectando com o intermediário que conecta com o cliente que distribui para um terceiro. Ou eu conecto diretamente com o canal de distribuição que vende a um terceiro, né? Então, assim, a penetração do produto do seguro no Brasil é muito baixa. Sim. Isso há anos, é histórico. A gente sabe que está na média entre 6% a 8%, dependendo dos dados que você usa. E eu estava falando, se a gente compara o Brasil com outros países, a gente sempre fala que a gente tem uma penetração menor que os outros países. Mas tem que lembrar que os outros países o seguro é obrigatório, né? Se eu comparo com os Estados Unidos, que o seguro residencial automotivo é obrigatório, e a Europa também, obviamente o meu mercado sempre vai ser menor, mas dentro do nosso mercado que não é obrigatório, a nossa penetração ela não é tão irrelevante, obviamente tem muito potencial de crescimento. Eu acho que as novas empresas que estão vindo nessa construção de novos negócios, principalmente as startups, que estão disruptando mercados ou novos serviços, etc., são grandes canais de distribuição para fazer sair do tradicional. Obviamente, você tem muita oportunidade nos bancos, mas esses canais estão tomados por acordos comerciais, no varejo a mesma coisa, nas questões de montadoras a mesma coisa, mas tem um ecossistema da onde a pessoa se movimenta que é super interessante. Eu já vi aplicativos de mobilidade que já vendem seguro de automóvel. Eu já vi aplicativos de decoração que vende seguro residencial. Então, o seguro ele tem que passar por onde você tem usabilidade. Ele tem que conviver no seu dia a dia. Então, necessariamente, ele precisa estar no seu banco. O seu banco, obviamente, ele é uma questão de comodidade. Mas, no final do dia, ele tem que estar nos pontos de contato que você tem como consumidor. E eu acho que aí é onde está o potencial dos seguros embedados. Eu acho que a gente só tocou nessa parte do ponto de vista de distribuição. Eu acho que a gente ainda não criou a cultura para ter os produtos nesse canal. E aí eu dou um dado a mais. Não adianta colocar um produto num canal como esse com 10 variáveis de coberturas.
Você precisa de um produto simplificado, onde tem uma ou duas coberturas que o cliente entenda. E esse é um ponto importante para os embedados, que geralmente as pessoas têm dificuldade de entender. Seguro embedado, você geralmente tem que ter o produto mais simples para contratação. Sim. A partir do momento que você coloca 3, 4 coberturas, onde o cliente gera uma dúvida, ele não contrata. E aí eu faço uma reflexão. Se você tem uma dúvida para comprar algum produto, você compra? Não. Então, por que seguro seria diferente? Então, eu preciso querer muito para ir lá pesquisar e talvez saber se eu vou querer. Via de regra, você só deixa de lado. Exato. E você vai contar para os seus amigos que você comprou um produto bom porque você entendeu o produto. Você não vai ninguém contar para ninguém que você comprou um produto que você não entendeu. Vale para nós como indivíduos e vale para o nosso consumidor, que a gente sempre acha que é um terceiro. Então, no final do dia, a gente tem que fazer um produto, às vezes, com uma cobertura só, 2 coberturas. Uma vez eu criei um seguro embedado no modelo de aplicativo de mobilidade, de estacionamento de zona azul, e só tinha uma cobertura. Então, assim, é só uma cobertura, não dá para colocar outras coisas. Aquela jornada embedada, ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, ela é no digital, é uma tela, às vezes, de celular e tem que caber numa tela de celular. Se você tem que fazer scroll para explicar o seu produto, principalmente de seguro, a pessoa não contrata. E ser contextual torna ele tão óbvio que diminui também essas dúvidas, né? Isso que você falou é interessante. Eu lembro um banco lançou há pouco tempo o seguro de vida. E aí a crítica que se teve no mercado foi, pô, mas é um seguro muito básico, seguro muito barato, seguro muito simples. Ótimo. É o primeiro seguro. Na renovação, no caso de vida não, mas em qualquer outro produto, tem um evento de renovação, ótimo. Aí você coloca a próxima cobertura. Ó, vi que você gostou, usou o seguro, não quer adicionar essa cobertura. Então, assim, calma, né? Você já está craque em seguro já. Você já está craque em seguro. Mas isso que você comentou vai além. Não só é o primeiro produto, mas não se esqueça que você está dando acesso. Sim. A gente não precisa discutir a microseguro aqui, porque o microseguro tem N questões, mas a partir do momento que você coloca um seguro super básico, um valor super básico, você está dando para as pessoas acesso. Elas poderem comprar o seu primeiro seguro. E se é um banco super conhecido e ele usa a marca para isso, então está usando a força daquela marca para dar a possibilidade de contratar um seguro a pessoas que nunca contratariam num canal normal. Hoje, diretamente, ou na Estônia, ou outras experiências que você conheça, o quanto ter seguro também beneficia outras jornadas? Por exemplo, imagino que o proprietário do estabelecimento tem um seguro de vida, ele tem um seguro do patrimônio ali. De loja, que a gente chama. Da loja. Então, assim, só de chamar de loja já... Eu acho sensacional o nome. É isso, né? Seguro de loja. Seguro patrimonial. Não, mas eu nem tenho patrimônio. Não, só loja. Seguro de loja. Só loja. Ao ter esse tipo de proteção, isso não faz também com que ele seja menos exposto a riscos de crédito, de dar problema, de ter dificuldade. Então, assim, o quanto o seguro também contribui, não é só um produto a ser vendido, é o quanto ele te protege de outros riscos inerentes ao seu negócio, né? Eu ainda vou dar uma... Vou complementar, apesar que você acabou com o meu artigo de seguros que fala exatamente sobre isso, da principalidade, mas tudo bem, a gente fala isso depois. As pessoas têm que lembrar que, por isso que eu falo que o seguro num canal de distribuição, ele é estratégico, porque, como você comentou, se o cliente tem um problema de vida, ele vai ter problema de continuar o negócio principal. Então, ele vai ter problema no core do negócio. Então, se ele tem um problema numa loja, ele vai parar de vender. Se ele tem um problema no estoque, ele vai parar de vender. Se ele tem problema de vida e vai ter um acidente pessoal, ele vai parar de trabalhar para vender. Então, o seguro, ele mantém a continuidade do negócio e ele vai manter o negócio principal rodando. Esse é o tema do seguro. Então, ele é muito mais uma proteção para que a gente possa manter a estabilidade do cliente, seja dele pessoal, seja dele familiar, ou seja do negócio que ele tem. Então, é uma questão de responsabilidade no final do dia. Sim, sem dúvida. E assim, nessa operação que se tem, né, que vocês têm, normalmente fintech tem um nível de abrangência que nessa escala, que você tem universos muito diferentes, né? É mais ou menos a mesma solução, com tarifas diferentes e tal, mas para um grande varejista e para a pessoa do interior de uma cidade do interior. Então, a dificuldade de se tornar as conversas sobre seguros simples. Eu brinco, né, que o mercado, você é de marketing, eu brinco que o mercado de seguros teve muito jurídico e pouco marketing. Né? É verdade. Assim, todas as cláusulas e nomes técnicos são levados para o cliente, né? É isso mesmo. Segureis. Mas aí eu concordo e discordo. Eu acho que o mercado veio do segureis, mas eu vejo nos últimos... Eu estou no mercado há 18 anos, nos últimos 8 anos a gente vem muito da tradução do segureis. E aí, na outra casa que eu acabei trabalhando, então a gente tirou o tema sinistro.
Porque eu ouvi uma ligação numa central de atendimento, onde uma mulher ligou e falou para a atendente, falou, é o seguinte, deu um problema na minha geladeira e eu preciso que resolva. Então, para ela é um problema. Ela não sabe se é uma assistência e ela não sabe se queimou o motor e eu vou ter que indenizar a geladeira. Para ela é problema. Então, no final, no aplicativo, a gente botou um botão assim, deu problema. É simples, assim, é tão óbvio quanto mas é tentar traduzir coisas do dia a dia. Então, às vezes, a gente também trouxe toda a parte de informações da apólice do cliente, que ele tem que ligar na central, a gente trouxe para o começo da apólice. Então, assim, tem coisas que eu acho que o mercado, no final do dia, pode se organizar para trazer coisas que funcionam no dia a dia. Aí você começa a traduzir, você começa a aproximar o produto para o dia a dia do cliente. Sim. Tem um conceito, né? Eu falei do juridiquês também, que é o legal design. Legal design. Que é como você transforma essas apólices com todos esses termos, ela continua sendo tecnicamente perfeita, mas visualmente, textualmente, muito mais agradável para as pessoas entenderem, né? Então, nessa jornada, né, de ter o seguro dentro dessas plataformas, essa é uma etapa, né? Você simplificar a lógica do seguro. Não é tornar ele mais simples do que ele mas é tornar ele mais acessível, né? Exato. E eu acho que, assim, cada vez mais a gente tem que preocupar, porque, assim, os seguros na distribuição, ele tem 3 grandes pilares, né? Tem o pilar da venda, onde você tem que criar experiência, embedar o seguro na oferta, construir essa dinâmica, essa jornada com o cliente. Tem o tema ainda de atendimento, que eu acho que a gente ainda está longe do ideal, e acho que o tema da inteligência artificial vai nos ajudar a deixar algo mais conversacional e aí tirar as dúvidas do cliente. Então, a gente tem um bloco ainda que a gente precisa trabalhar bastante, mas o último que o mercado ainda não toca como deveria tocar, que é o tema do sinistro. Porque o cliente compra um produto e ele esquece, mas você entrega o valor do que ele comprou no sinistro. Perfeito. E a gente tem ainda um grande caminho para percorrer no mercado sobre temas de sinistro. E não é porque as seguradoras não querem fazer, porque volto no assunto dos legados. É complexo, eu entendo. Tem vários sistemas conectados, passados, etc. Então, tem um espaço muito grande. Eu acho que minha grande tese quem sair na frente construindo melhores jornadas de sinistros, vamos gerar mais oferta para o cliente e, com certeza, vai sair na frente de outras seguradoras, construindo um relacionamento que hoje muitas poucas seguradoras, eu acho que quase nenhuma tem, que é essa entrega realmente de valor final. Alex, você falou sobre a parte de sinistro. Em algumas operações que a gente trabalha, eu estava comentando que a venda online ela já é realidade, já é fácil, já é o dia a dia, em uma série de aplicações, enfim. Mas o pós-venda ainda é muito complicado. Ainda no papel. Você ainda precisa escrever uma carta falando que sofreu uma torção no tornozelo, que você teve mandar a nota fiscal da loja que você queimou o equipamento e tal. Isso impacta para vocês na decisão de colocar ou não um produto dentro da esteira? Ele impacta, porque no final das contas é meio surreal isso, mas vários canais de distribuição, a gente vê que eles não têm o que a gente chama de endosso. Uhum. Você não consegue endossar a pólice para poder fazer uma alteração, seja uma alteração cadastral, uma alteração de endereço, qualquer coisa, ou mesmo alterações que alterem a condição do produto, né? Porque altera a subscrição do risco. Sim. E aí o que você tem que fazer? Cancela, vem de novo. É mais fácil do que você ter uma estrutura para atender essa solicitação, né? Exato. Então, eu acho que tem uma evolução desse processo. O pós-venda, ele é super crítico para a venda? Não. Mas ele impacta na relação com o cliente. Então, ele vai impactar muito mais na percepção do cliente em relação à marca. Ou seja, a qualidade em relação ao serviço prestado vai cair no final do dia. Uhum. Quando ele vai usar esse tipo de... fazer alterações, então, acho que é super importante você ter uma jornada mais sem atritos no final do dia. E hoje os caras têm que ligar numa central, às vezes o aplicativo não tem a função. Então, acho que tem um ecossistema dos canais de distribuição que ainda precisa ser organizados. Sim. Então, mas acho que tem um espaço. E acho que quanto mais a seguradora mostrar que ela está preparada para poder aceitar isso e devolver isso de maneira digital, o canal de distribuição, obviamente, tem um exercício de fazer isso dentro de casa. Não adianta o canal querer também a seguradora não poder. Então, tem que ter um jogo onde a seguradora, para mim, sempre tem que estar mais pronta digitalmente do que o canal de distribuição. Não dá para ser o inverso. Hoje é um pouco o inverso. Hoje é inverso. Hoje a demanda vem do canal até pelo modelo de como ele é construído. As startups, no final do dia, eles constroem sobre plataformas. Eu sempre digo que o sistema atual, tecnológico atual, é o legado do futuro de amanhã, né? Porque ele é novo, mas amanhã vai ser legado. Sim. Então, e vale para as seguradoras também. Então, eu acho que no final do dia é um processo de modernização. Você já empreendeu, né? Construiu uma InsurTech. É exatamente isso que você falou, né? No dia seguinte, você pode ser a empresa mais moderna do mundo. Exato. Daqui a um ano,
É legado. É legado. Dívida técnica. Ano passado dava para fazer um negócio super rápido. Não, agora não dá. Agora é negócio, precisa mexer no sistema. Pô, caraca, virei uma empresa grande. É isso mesmo. E agora você tem cliente. Agora você não tá mais... Desliga ali e faz de novo. Né? Exato. Então, o desafio de grandes seguradoras, ele é real. Não é... Né, às vezes se olha falando, pô, tanto dinheiro, tanta possibilidade, por que não investem e tal? Não é falta disso. É difícil. Não é trivial fazer uma mudança como essa. Alex, quando a gente fala sobre essa mudança de hábito, né? Então, cada vez mais as pessoas consomem no digital. Eu dou como exemplo minha mãe, que até a pandemia não descia para passar o cartão na maquininha lá da pizza, quando ela pediu uma pizza, e durante a pandemia ela começou a fazer compras no supermercado, enfim, tudo no digital. Eu brinco até escolher o ponto da fruta que dava para fazer no aplicativo, né? Então, essa mudança de hábito, como que você entende que vai ser o impacto para essa nossa indústria? Boa pergunta. Eu acho o seguinte, eu estou pensando, mas te respondendo de maneira super prática e direta. Quanto mais simples for o produto, maior o impacto. Quanto mais complexo for o produto, menor o impacto. E por que eu digo isso? Porque mais simples, como a gente estava falando anteriormente, você contrata sozinho, média complexidade. Você imagina que tem um produto com uma cobertura só, você contrata sozinho. Um produto com 3 ou 4 coberturas, você precisa de uma venda assistida. Sim. Ou algum outro tipo de orientação que te explique naquela jornada o quão é o necessário aquele produto. Agora, se for um produto completo, basicamente, aí você precisa de alguém te apoiando. Pode ser no digital, pode ser de maneira híbrida, pode ser por N motivos. Eu não acho que o mercado brasileiro ainda tem... O perfil do brasileiro tem a maturidade para poder comprar um produto completo sozinho. E dou muito exemplo do automóvel. O automóvel parece um produto simples, mas quando você começa a falar de CI, falar de classe de bônus, franquia e toda a parte do que envolve assistência completa, as pessoas ficam, puta, será que eu estou comprando os produtos certos? Às vezes sim, às vezes não, no final do dia. Então, tem uma questão de complexidade de produto por jornada de contratação. Então, é quase praticamente uma matriz. Então, eu acho que com a evolução e maturidade dos canais digitais, a simplificação desses produtos e, obviamente, aumento da penetração da consciência das pessoas sobre seguros, essa matriz vai se tornando mais full service sozinha, autocontratação sozinha. Sim. Você vai, obviamente, ficando para produtos... Porque, no final do dia, o produto complexo de contratação de seguros deveria ser só os grandes riscos, que são necessários ter um consultor para você precificar uma plataforma, precificar um galpão, sei lá, algumas coisas mais complexas, e faz um agro, sei lá, no final do dia. Mas você vai fazer ajustes para permitir que possa... Mas, assim, produtos nossos de cotidianos, de pessoas individuais, como eu e você, que tem de dia a dia, as pessoas deveriam conseguir contratar sozinha. Mesma coisa de uma pequena empresa. Até uma pequena, média empresa deveria ter autonomia para você ter consciência para contratar sozinho. Mas ainda não é uma realidade. Mas eu acho que a gente tem uma questão ainda de evolução. Legal, legal. Eu, como curioso que sou... Ou expert de seguros, né? Porque pelas perguntas você está super expert de seguros já. A gente sempre está aprendendo um pouco mais. Cada volta dessa roda deu uma segunda volta, né? Deu uma segunda volta. E o que eu ia te perguntar é isso. Conta um pouco pra gente, até porque talvez fique mais palpável. Assim. Tá bom. Como é hoje na Stone? Como funciona o seguro dentro desse universo de vocês? Qual é o momento de toque dele? Onde que ele existe? Hoje, na Estônia, basicamente, a gente está no processo de construção do business de seguros, então acho que tem super oportunidades. Então, a gente, obviamente, não pode contar tudo o que a gente está fazendo, porque estraga a surpresa no final do dia. Mas, dentre os produtos que nós temos dentro da prateleira, basicamente, hoje eu tenho desde uma pessoa que vende o produto seguro, um agente de polo que faz o credenciamento de um lojista e explica os nossos produtos para ele. Então, eu tenho os produtos chamados Seguro Loja, que eu acho um nome espetacular, porque entrega exatamente o que precisa. Mas também quando a pessoa liga na central de atendimento, às vezes ele se credencia pela central, eu também tenho pessoas que fazem a oferta de seguro, ou para contratação no aplicativo, sozinho. O cliente consegue contratar sozinho. Então, a gente é muito bem servido do ponto de vista de canais de distribuição, canais de venda dentro do nosso canal de distribuição. Obviamente que a gente está olhando outras oportunidades de expandir mais canais, expandir mais produtos. Então, temos aqui um processo de construção super interessante. Mas o nosso dia a dia, o seguro, ele é praticamente estratégico junto aos produtos que a gente tem na companhia. A gente é uma empresa que era monoproduto, né? A gente falou isso no Investors Day do ano passado, onde a gente olhava só basicamente a adquirência, e a gente, obviamente, está evoluindo para todos os produtos. Ter conta, tem cartão, temos PIX, tem seguros. Então, o que a gente quer é servir o empreendedor brasileiro, ou seja, ele olha para nós, o empreendedor brasileiro, como uma empresa completa para tudo que ele precisa.
Fantástico. Qual que é o número público de vocês hoje? Volume de empreendedores que são atendidos? Nós temos 2,5 milhões de clientes já. Então, ativos, né? A gente não usa aquela informação muito de mercado, que às vezes é total. Não, é só ativos. 2,5 milhões de o clientes. Que efetivamente está transacionando. 2,5 milhões de empreendedores, assim. É uma base gigante, assim. É um mar verde. A AXA, ela tem um conceito que é você no topo com a AXA. E a gente está agora no topo aqui da roda gigante, né? A roda gigante mais alta da América Latina. E aí eu queria te perguntar, no seguro embedado, o que para você seria o seguro embedado, essa jornada de seguro embedado no topo? Qual que é o ponto mais alto dela? Para mim, acho que o ápice do topo, quando a gente chegar realmente no melhor momento dessa jornada, é o cliente conseguir servir sozinho, sem dúvida, e vendendo para as pessoas que ele conhece, dizendo assim, cara, contratei um seguro 100% digital, sozinho, ainda recebi esse pós-venda, cara, estou segurado e estou tranquilo. Acho que quando a gente chegar nesse estágio onde o cliente começa a criar o nosso awareness de seguros, porque ele teve uma boa experiência, a gente chegou no topo. Fantástico, fantástico. E um dos pontos que eu mais gosto também, que é a dica do especialista. Então, eu queria entender da onde que você usa, quais os canais que você usa para aprender. Seja um filme, seja livro, algum portal que você costuma frequentar. Então, assim, qual que é a dica que você daria para as pessoas aprenderem mais sobre o tema ou estarem mais ligadas no que pode vir a aparecer? Acho que o mercado de seguros no final do dia tem bastante conteúdo em geral, mas acho que eu não vou nem dizer um lugar e tal, porque acho que vale muito do indivíduo, né? Eu, por exemplo, olho muito no mercado de arte para gerar ideias para o mercado de seguros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, então não vou recomendar nisso. Mas eu acho que o tema que eu vejo que dá muita tendência, que é a próxima onda, acho que é o tema dos MGAs. Os MGAs, acho que é a próxima onda dos novos modelos de distribuição, onde são canais no final do dia que a seguradora não consegue chegar, mas são empresas especialistas para aquela distribuição. Então, para mim, MGA é a próxima onda e acho que vale a pena a gente ficar ligado nisso. Perfeito. Tem algum artigo teu sobre o assunto, não? Não, ainda não. Que calma. Você mencionou? Ainda tá bom, não. Eu terminei 2 ainda, calma. MGA, tá quem sabe mais para frente. E deixa eu te perguntar, quando as pessoas quiserem se conectar com você, qual que é o melhor caminho? Alex Corner no LinkedIn, você vai encontrar lá. Eu tenho uma revista semanal, agora está mensal, que eu publico lá, com alguns temas de criatividade, marketing, seguros. Fiquem super à vontade para poder se inscrever e lá está o meu acesso. Quem tiver dúvida, quiser se conectar, perguntar, etc., estou super aberto. Gosto de fazer essas trocas, experiências com o pessoal do mercado. Você falou de arte, é muito interessante porque às vezes um comentário, um negócio conecta, né? Eu também sou apaixonado por arte. Você falou da SP Arte, que você veio recentemente. Então, é muito interessante como fontes muito diferentes, às vezes, podem servir de referência para as coisas que parecem as mais tradicionais do mundo, né? Você fala, não, para entender sobre seguros, tem que falar sobre o mercado financeiro. Imagina. Não, né? Quanto mais você se conectar em outras coisas da vida, acho que gera mais insights para você trazer para o seu negócio. Fantástico. Acho que isso é super construtivo. Alex, obrigado pela tua participação. Obrigado. Obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. Foi um prazer. Espero que você tenha gostado, aproveitado bastante. Fique de olho, outras conversas sempre muito enriquecedoras, como essa do Alex. Tome nota, MGA é um assunto muito importante e quente. Então, vale muito a pena você se inteirar sobre isso. E até o próximo giro. Como a gente brincou aqui, né? Cada uma dessas voltas a gente aprende mais, fica mais inteligente e consegue usar isso para os nossos negócios. Então, até a próxima. Obrigado.